Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza. Meus amigos, o homem voltou. Donald Trump eleito presidente nos Estados Unidos. Uma eleição que parecia ser mais apertada, mas Donald Trump ganhou de Kamala Harris aí, tanto pelos partidos lá, é tudo uma confusão a eleição nos Estados Unidos. Enfim, você tem os delegados, pelos estados, enfim, você tem o voto popular. O Donald Trump ganhou em todas as opções, tá? Então foi uma eleição assim que surpreendeu, porque na minha cabeça ia ser mais apertada, mas Donald Trump ganhou com maior folga. Fato é que estão aí especulando muito. O que vai mudar na economia brasileira? Pode afetar suas ações, seus fundos imobiliários? O que vai acontecer com o dólar daqui para frente? E o Bitcoin? Nós vamos falar tudo nesse vídeo. Você vai sair daqui com todas as suas dúvidas solucionadas. Fato é que o homem chegou, o homem voltou e estremeceu aí muito da política internacional. Tá muita gente preocupada, outros estão contentes. Eu vou colocar minha visão aqui para você e o que eu acho que pode acontecer com os nossos investimentos daqui para frente. Para quem não se lembra, Donald Trump já foi presidente dos Estados Unidos entre os anos de 2017 e 2021. Depois ele tentou se reeleger, mas perdeu para Biden, numa disputa que foi bem acirrada e Donald Trump não aceitou muito bem, né? Ele colocou ali que tinha fraude nas eleições, enfim, mas fato é que o Biden governou os últimos anos e o Trump volta agora a ser presidente dos Estados Unidos. Bom, no dia de ontem, quando o Donald Trump foi confirmado como presidente dos Estados Unidos, o negócio foi tão maluco que até o Google errou aí na questão do dólar. A gente acordou, eu acordei, quando olhei ali a notícia do Google que o dólar tinha passado de R$6, meus amigos, tomei um susto, falei, o que tá acontecendo? O mundo vai desabar, mas nada mais foi do que um bug, um erro do sistema do Google. Dá uma olhada nessa notícia. Após erro do Google, o dólar dispara e chega a R$6,18. Entenda o que aconteceu. Apesar da alta da moeda, após a vitória de Trump, o valor não chegou ao número divulgado pela gigante de tecnologia. Bom, nesse momento que eu gravo, o dólar tá cotado a R$5,70, né? Não ficou ali próximo dos R$6,18. Mas imagina, eu acordei, bati o olho ali no Google, falei, caramba, dólar R$6,18, o que aconteceu? O mundo se assustou, todo mundo na internet comentando, meu Deus, meu Deus, meu Deus, né? Porque a fonte que a gente acaba procurando ali, cotação do dólar, para muitas pessoas é o Google, né? Que é o maior buscador da internet que nós temos aí no mundo. Bom, fato é que foi um erro do Google, calma, ainda não chegou lá, mas pode chegar, meus amigos. Eu não duvido nada que o dólar possa chegar a passar os R$6 ainda esse ano, tá? Tudo depende aí da política fiscal que está acontecendo aqui no Brasil. O governo está gastando demais, só se preocupa em aumentar imposto. Bom, enfim, a gente sabe que a fuga do dinheiro estrangeiro aqui do Brasil, voltando para os Estados Unidos ou para os seus países aí mais desenvolvidos, no caso, vai enfraquecer o real. E o Donald Trump é protecionista, vamos falar sobre isso também aqui. E antes da gente falar agora do Bitcoin, que eu quero dar um foco aqui no Bitcoin também, já aproveita, vem aqui em cima, se inscreva no canal Mestre da Riqueza e ative o sininho. Por quê? Quando eu colocar um vídeo aqui bacana, um vídeo emergencial, que você pode ganhar inclusive dinheiro com isso, eu vou te notificar. Se você não está inscrito e não está com as notificações ativadas no sininho, você pode perder essa oportunidade, tá? Por exemplo, vamos falar agora do Bitcoin. O Donald Trump foi eleito presidente nos Estados Unidos e em algumas horas o Bitcoin disparou, chegou a subir 15%, chegou a ser cotado a $77 mil, tá? Tava cotado a $69 mil, disparou para $77 mil. Falando aqui o valor em reais, o Bitcoin chegou a ser cotado a R$435 mil, tá certo? Então, realmente, o Bitcoin subiu muito com a notícia do Donald Trump eleito nos Estados Unidos como presidente. E o porquê isso? Bom, Donald Trump, durante a sua campanha e até mesmo nos últimos meses, vinha falando que ele gosta muito das criptomoedas e que ele pretende transformar, palavras de Donald Trump, pretendo transformar os Estados Unidos na capital mundial das criptomoedas e ainda criar uma reserva estratégica de Bitcoin. Então, meus amigos, Donald Trump já prometeu que vai apoiar as criptomoedas, deve facilitar as regulamentações, deve ajudar aí a implementação das criptomoedas nos Estados Unidos. E só para você ter uma ideia, olha essa notícia aqui. Donald Trump usa Bitcoin para comprar hambúrguer em bar de cripto nos Estados Unidos. Meus amigos, Donald Trump tem feito compras até utilizando o Bitcoin. E todas essas notícias a gente sabe, né? Quando tem uma notícia assim, como um presidente dos Estados Unidos que gosta das criptomoedas, que utiliza no dia a dia, não tem como não
apoiar a ideia de que realmente o Bitcoin deva subir. Inclusive, as declarações aí do Donald Trump deixam ele assim como um criptopresidente. Ele mesmo se declara que ele pode ser aí um criptopresidente. Então imagina todas essas declarações, se a gente não fica otimista, com que realmente o Bitcoin possa ganhar asas e voar ainda mais do que já voou. Só para você ter uma ideia, durante a campanha eleitoral agora de Donald Trump, ele aceitou inclusive doações em criptomoedas, né, o que realmente não é algo comum, e também, meus amigos, ele passou a defender a mineração de Bitcoin no país e diz que vai ajudar essa questão, facilitando toda a questão de mineração de Bitcoin lá nos Estados Unidos. E grandes investidores, inclusive empresas de tecnologia, estão muito confiantes que Donald Trump realmente vai deixar o setor mais entusiasmado, vai ajudar com grande perspectiva aí e se tornando um governo mais alinhado com os interesses do setor cripto, facilitando inclusive as regulamentações, né, do setor que muitas vezes estavam travados aí no governo Biden. Bom, se você não investe em Bitcoin ainda e quer aprender a investir em Bitcoin, eu preparei para você um mini curso, tá? Um curso rápido, gratuito, para que você comece a investir da forma certa em Bitcoin, tá bom? Eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo. Assim que você acabar de ver esse vídeo, vai lá, assiste esse curso, salva aí no seu computador, tá certo? Esse link para que você possa voltar e assistir, que lá eu tô te ensinando passo a passo de como você vai investir. E para isso você vai precisar abrir conta na maior corretora do mundo, que é a Binance, é parceira do nosso canal. Tá? Realmente eu fiz parceria com a Binance porque ela é a maior do mundo e lá você tem muita segurança. A gente sabe que ao mexer com ativos digitais, pode ter um hacker que vai invadir uma corretora. Se for uma corretora que não tem muita segurança, vai levar os seus bitcoins embora, tá bom? Então tem que ter segurança onde você vai investir. Já a Binance, por ser a maior do mundo, ela tem uma prova de valor, ela tem grana suficiente para caso ela sofra um ataque hacker, ela devolve o seu dinheiro. A Binance é a maior do mundo, hoje é a mais segura. Lá você encontra milhares de criptomoedas, um sistema fácil, rápido e prático. Detalhe que a abertura de conta é gratuita. Vai lá, abre tua conta, vou deixar aqui o QR Code para você abrir tua conta. Aqui embaixo também, além do link do curso gratuito, você também vai ter o link de abertura aí de conta lá na Binance, tá bom? Fora a questão do Bitcoin, vamos falar um pouquinho da economia brasileira, o que pode acontecer inclusive com os seus investimentos. Nós vamos falar de ações e fundos imobiliários, tá? Mas num cenário geral para a economia, vamos falar agora do dólar, né? E o dólar sim pode se valorizar mais ainda contra o real. Quem conhece Donald Trump sabe que ele é muito protecionista. Ele é aquele cara que veste a camisa dos Estados Unidos, bate no peito e fala: aqui quem manda sou eu. Você quer fazer negócio com os Estados Unidos? Tem que ser bom pra mim, tá? Ele é assim, por isso que a população defendeu muito a eleição do Donald Trump, porque viu Biden deixando muita coisa de lado e desfavorecendo os americanos. Então a grande regra do Donald Trump é que ele é realmente muito protecionista, tá? E o que ele deve fazer? Ele deve começar a aumentar tarifas para quem quiser fazer negócios com os Estados Unidos. E isso daí, o que pode acontecer? Deve sim valorizar o dólar frente ao real, porque a ideia dele é favorecer quem produz em casa e vende em casa e evitar que outros países comecem a levar produtos para os Estados Unidos, desfavorecendo a produção local. E aí quando você tem, no caso, os Estados Unidos importando menos produtos e fabricando mais em casa, os dólares ficam mais ali, certo? Conclusão, o dólar não vai parar em outras moedas, não vai ser trocado pelo real, não vai ser trocado pela moeda chinesa. Conclusão que o dólar acaba se favorecendo frente às moedas, principalmente de países emergentes, e acaba se valorizando. Então, a primeiro ponto, eu acredito que o dólar possa subir aí com o Donald Trump sim. E aí a gente volta naquela questão. Lembra quando eu falo aqui para vocês que o dólar pode subir cada dia mais? Ah, André, eu ouvi muito isso, tá? Ah, André, o dólar tá em 5,70, tá muito caro. O dólar tá em 5,50, tá muito caro. O dólar tá em 5, tá muito caro. Eu tenho esse canal aqui desde 2020. A gente viu o dólar subir de R$4 para R$ 5,80, tá? Eu não duvido que possa ultrapassar R$ 6. Vi muito influenciador aí na internet falando para vocês, a realidade do dólar é 4,50. Corram desses influenciadores que falam que o dólar vai subir. E tá aí, tá comprovado, por isso que é importante você seguir canais com segurança, com quem estuda, com quem realmente investe, tá? Porque não adianta você assistir uma pessoa que fala e nem investe seu dinheiro. Quando eu falo que eu compro ativos, eu venho aqui, eu mostro minha corretora, eu mostro o meu extrato bancário, realmente eu vivo de dividendos, eu vivo aquilo que eu explico para vocês. E eu invisto 30% do meu patrimônio nos Estados Unidos, por quê? Em 2019 e 2020 a gente viu o que aconteceu. Veio uma doença que, enfim, um vírus que afetou o mundo todo mundo ficou fechado, o dólar disparou, o real caiu, a gente viu as bolsas despencar e ali eu investia cerca de 2-3% do meu patrimônio em dólar nos Estados Unidos. Quando eu vi minha carteira aqui no Brasil desabar, eu fiquei preocupado. Eu falei, opa, eu preciso começar a melhorar essa questão.
tá certo? E aí eu aumentei bastante meu patrimônio nos Estados Unidos durante essas oportunidades dos últimos anos. Hoje tenho 30% lá e o que me faz dormir muito melhor. Porque a qualquer crise que possa acontecer no mercado, né, o dólar vai disparar e o meu patrimônio vai subir junto. Se a bolsa brasileira despencar, o meu patrimônio nos Estados Unidos sobe e aí a minha balança fica equalizada, tá? Então é isso que eu ensino aqui para vocês. Diversifiquem o patrimônio de vocês. Não coloquem todos os ovos numa cesta só. Ah, vou colocar tudo em renda fixa aqui no Brasil que eu tô seguro. Não! Se acontecer alguma coisa com o Brasil, tua renda fixa também corre risco. Então diversifique. Tem um pouquinho de Bitcoin, tem ativos no exterior, tenha também renda fixa, tem ações do Brasil. Diversifique, monte uma cesta aí bem diversificada. Qual percentual, André? Se você é muito conservador, coloca mais na renda fixa, menos na renda variável. Se você se considera moderado ou agressivo, aí você pode trabalhar com uma carteira mais diversificada também na renda variável. Mas o recado tá dado, o dólar pode sim ultrapassar esses R$6. Se a gente acha que tá caro, as coisas podem surpreender e pode subir mais sim. Então, se você acha que o dólar tá caro, esqueça, tá? Vá comprando dólar todos os meses um pouquinho, porque quando você menos esperar, o dólar já passou de R$6. E aí, quais setores são os mais prejudicados nesse momento? Bom, nós temos o agronegócio, que apesar de exportar em dólar, claro, vai ganhar em dólar também, você tem essa questão de quem exporta, né, para os Estados Unidos vai sofrer, porque Donald Trump deve começar a colocar mais tarifas, tá? Então, mesmo ganhando em dólar, você vai ter tarifas mais altas ali, mais elevadas, dificultando o processo. Então, a princípio, empresas do agronegócio que exportam para os Estados Unidos principalmente, podem sofrer. Além do que, não é só o Brasil que exporta para os Estados Unidos, você tem a China, você tem outros países. Lembrando que o Brasil é um parceiro muito forte da China e a China vende muito para os Estados Unidos também. Agora, Donald Trump elevando as tarifas, como fica a relação da China? Né? Será que a China vai sofrer um impacto aí econômico? A gente não sabe. A China sofrendo um impacto econômico pode afetar o nosso maior parceiro comercial, que é a China. E aí a China começa a comprar menos do Brasil. Tudo isso pode sim dar uma reviravolta na economia mundial e com certeza o dólar pode disparar. Um outro ponto, conhecendo o Donald Trump, ele sempre trabalhou com taxas de juros mais elevadas, tá certo? E isso também tende a favorecer o dólar. Por quê? O cara vê uma taxa de juros mais alta nos Estados Unidos, ele deixa o dinheiro dele parado na renda fixa. Até mesmo nós, brasileiros, podemos investir na renda fixa americana, né? E porventura você olha lá, o dólar paga o dólar alto, renda fixa pagando ali 6% ao ano. Você fala, pô, vou deixar lá também. Então, tudo isso tende a favorecer o dólar, tá? Conclusão, a gente pode ter aqui um Banco Central no Brasil pressionado a aumentar ainda mais a taxa de juros, sendo que na última reunião do Copom de ontem, o Banco Central já elevou em 0,5% a taxa Selic, estamos em 11,25%, a tendência é que possa subir mais, tá? Agora, eu fiz um vídeo completo falando sobre taxa Selic, o porquê que aumentou, tirei toda uma conclusão sobre o que aconteceu ontem e vou colocar aqui para você o card, assista, que tá um vídeo bem legal também. Um outro ponto, Donald Trump, ele não acredita muito nessa questão do meio ambiente, tá? Ele acha que muita coisa é invenção aí do mundo, né? Que o meio ambiente não está sofrendo com muita poluição, petróleo, esse tipo de coisa. Então, Donald Trump, ao contrário de Kamala Harris, que defendia muito essa questão de proteger o meio ambiente, o Donald Trump segue por outra linha. Ele acha que isso é uma invenção chinesa para prejudicar a produção e a indústria norte-americana, tá bom? Então, a gente sabe que o Brasil tem alguns acordos bilaterais com os Estados Unidos, até mesmo em relação ao meio ambiente. Vamos ver como é que vai ficar essa relação. Fora que Lula era declarado apoiador de Kamala Harris. Tudo bem que o apoio do Lula para Kamala Harris não muda nada, né? Mas, enfim, ele era apoiador de Kamala Harris. Parabenizou Donald Trump, fez a lição de casa, tá? Mas a gente sabe que Trump era muito amigo de Bolsonaro. Como é que vai ficar essa relação Lula e Donald Trump? Bom, vamos ver as cenas dos próximos capítulos dessa novela, mas também pode afetar a economia aqui no Brasil. Bom, vamos lá, mas fundos imobiliários, que é por isso que você está aqui, né? E ações também. Vamos falar primeiro dos fundos imobiliários. O que pode acontecer? Bom, o primeiro impacto é a questão da apreciação ao dólar, dos investimentos norte-americanos, tirar um pouco a atratividade dos fundos imobiliários aqui no Brasil. Alguns investidores que estão posicionados em fundos imobiliários podem começar a migrar para o dólar, podem começar a migrar lá para uma renda fixa americana ou para a Bolsa Americana, perdendo um pouco a atratividade aqui dos fundos imobiliários. Esse é o primeiro impacto que pode acontecer e aí uma possível desvalorização, tá? Lembrando que os fundos imobiliários já caíram muito. Na minha opinião, estão super baratos, uma ótima oportunidade. Mas estou colocando aqui cenários que podem acontecer, que não é uma certeza. A gente está aqui especulando na verdade. Na minha opinião, os fundos imobiliários eles seriam muito menos afetados do que as ações, tá? Então, assim, todo esse cenário que a gente colocou de aumento de tarifas, protecionismo do Trump, pode gerar uma confusão global, pode gerar aí um impacto, né? Um balanço aí
né, vamos estremecer um pouquinho, um terremoto talvez, aí numa economia global, estamos supondo aqui. Claro que tudo isso, né, uma relação China vendendo menos para os Estados Unidos, a China acaba comprando menos do Brasil, o Brasil vai acabar investindo menos no setor imobiliário, impacta o setor imobiliário, né, consequentemente os fundos imobiliários, mas tudo isso a gente está supondo, tá bom? Agora, os fundos imobiliários, na minha opinião, serão muito menos afetados do que as ações. Vamos falar um pouquinho agora da eleição de Donald Trump, o que pode afetar aqui as ações no Brasil. Bom, o primeiro setor que pode ser fortemente impactado negativamente é o setor de consumo. Aí a gente pode citar algumas empresas que têm ações na bolsa, como Lojas Renner, Magazine Luiza, por exemplo. Por quê? Né, a importação de alguns produtos que elas vendem aqui, ou matéria-prima, no caso para produção, no caso da Renner, que pode importar tecido, alguma coisa assim para montar seus vestuários, consequentemente podem ser prejudicadas com esse aumento no preço, né? Pode sim impactar, até mesmo ajudar a aumentar a inflação aqui no Brasil. Um outro setor que eu não gosto na Bolsa de Valores, eu não invisto de jeito nenhum, é o setor de aviação civil. Tá aí nós temos a Gol e a Azul, e elas podem ser fortemente impactadas pelo aumento do dólar, porque a manutenção das aeronaves é tudo dolarizada, os equipamentos são dolarizados, nós temos o combustível que é vendido em dólar, então a margem de lucro dessas empresas também acaba sofrendo bastante. Uma outra empresa que muita gente gosta aqui do meu canal, que pode ser prejudicada, é a Ambev, porque ela também importa muitos insumos para a fabricação de bebidas, consequentemente com o dólar mais alto, com os insumos mais caros, também pode impactar muito os lucros da Ambev. E por fim, uma empresa também que pode sofrer é a Localiza. Ela que compra, revende carros, também, né, pode sofrer agora com o aumento no preço dos carros e aí também diminuindo consequentemente a sua margem de lucro. Agora vamos lá, empresas que podem se beneficiar com Donald Trump eleito presidente dos Estados Unidos. A gente sabe que Donald Trump e China costumam se bicar muito, né? Falando do setor agronegócio, né, a gente sabe que a questão dos grãos, tá? A China também acaba vendendo muito para os Estados Unidos e com essa relação pode favorecer algumas empresas brasileiras, por exemplo, como a SLC Agrícola e a Brasil Agro, tá? Então, com essa tensão entre Estados Unidos e China, pode favorecer essas empresas a vender mais produtos do agronegócio para os Estados Unidos. Uma outra empresa que pode se beneficiar bastante nesse momento é a Gerdau, né? Lembrando que a Gerdau tem operações nos Estados Unidos e ela pode se beneficiar muito agora dos Estados Unidos aumentando tarifas para as empresas chinesas que costumam, né, exportar bastante aí aço para os Estados Unidos. A gente sabe que os Estados Unidos consomem muito aço para fabricação de veículos, para prédios, enfim. E a Gerdau nesse momento, caso isso aconteça, né, a gente não sabe se vai acontecer, pode se beneficiar também. Mais uma empresa que tende a se beneficiar muito é a Petrobras. Por um lado, diria ruim, né, esse benefício. Por quê? Como eu disse, Donald Trump não apoia muito a questão do meio ambiente, né? E a produção de petróleo pode aumentar, o consumo de petróleo pode aumentar, favorecendo a Petrobras. Com o aumento do dólar, a gente sabe que o petróleo também ele é cotado em dólar, né? O preço do petróleo pode subir e a Petrobras, consequentemente, se valorizar também. Bom, é isso. Donald Trump é o novo presidente dos Estados Unidos, vai sentar na cadeira mais importante da economia mundial por mais 4 anos. Vamos acompanhando aqui no dia a dia no nosso canal, por isso que é importante você estar inscrito aqui, né? Aperta o botãozinho de inscrever-se caso você ainda não se inscreveu. Já deixa também apertado o botão de joinha aqui embaixo, de curtir, me ajuda muito, de verdade, tá bom? Não esquece de, antes de sair, apertar o botãozinho de curtir. E lembrando, hein, mini curso gratuito de Bitcoin aqui na descrição do vídeo para você assistir e começar a investir com qualidade em Bitcoin, abrindo conta em um local seguro e com abertura de conta gratuita. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.